Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouco aí sobre taxa de juros. Ao longo desse vídeo eu vou estar comentando também sobre a taxa de juros de longo prazo, a famosa curva de juros. Esse vídeo é um pouco mais técnico, a gente já vai estar começando a entrar aí nessa premissa mais técnica para a gente começar a entender definitivamente o que é o mercado e como que ele acontece na prática. Quais são os principais mecanismos que os órgãos governamentais, o Banco Central usa para influenciar na sua, na minha vida, na vida da tua mãe, na vida de todo mundo. Seus investimentos, tudo é influenciado ali pela taxa de juros. E antes de mais nada, vamos comentar um pouco sobre o que é a taxa de juros. Ela é nada mais nada menos do que um mecanismo que o Banco Central, em parceria com o governo, usa para controlar a inflação. O que é inflação? A inflação é o aumento dos preços de forma exagerada. A gente pode ver aí que a gente não compra mais com o mesmo valor que a gente pagava no passado, a mesma quantidade de pães hoje na padaria. Eu lembro quando eu era mais novo, com R$ 1 eu comprava 20, 15 pães. E agora, com R$ 1 você compra no máximo 3, 4. No máximo, assim, muito máximo. Então, a inflação, ele é um aumento do preço das coisas em função da política monetária que a gente está vivendo. E nesse vídeo, eu vou estar falando de um player que tem papel importante, enorme, no que se tange à inflação e controle de preços, enfim, é o governo. Se a gente estuda economia, se você parar para sentar e estudar um pouco a economia mais a fundo, a gente percebe que o governo ele tem um papel muito grande na inflação. Quanto mais o governo gasta, quanto mais é o gasto que ele usa para aumentar a infraestrutura, enfim, fazer todo tipo de transação possível, uma política monetária mais expansionista, onde ele compra mais da população, ele tende a aumentar um pouco a inflação. Por quê? Se a população está vendendo mais para o governo, ele tem lá uma contraparte para vender, a gente está tendo muita demanda. E essa demanda que o governo traz para a gente faz com que os preços inflem um pouco mais. A grosso modo, tá? Então, quando a gente tem uma política governamental que tem um gasto mais elevado, a gente tem um aumento na inflação. E à medida que o governo vai gastando mais, a quantidade de dinheiro na economia ela aumenta. Isso faz com que o dinheiro desvalorize. Isso é uma premissa básica ali da inflação. E assim a gente começa a entender como é que funciona a taxa de juros. Se a gente tem um player governamental gastando mais, o que acontece? As empresas se endividam mais para poder suprir aquela demanda governamental, aquele poder aquisitivo que o governo tá tendo naquele período. Então, ao se endividar, as empresas acabam que compactuando para aqueles gastos que o governo tem. Aí beleza, Guilherme, como é que a gente controla isso? Porque na prática, se o governo vai gastando, vai aumentando, vai gastando, vai aumentando, e aí agora? Tudo tá caro, o dinheiro tá valendo nada, e aí que entra o Banco Central com a taxa de juros. Com a taxa de juros, o empresário ele tem um custo maior para fazer sua empresa funcionar. Então isso acaba fazendo com que fique mais difícil pro player que tá ali tentando se inserir no mercado constituir a sua empresa. E aí ele diminui os investimentos, ele diminui os gastos, ele retrai a sua empresa, fazendo com que ele não participe tanto assim da economia. Isso é no geral, para todo mundo. O custo de crédito fica mais alto, porque as taxas de juros estão mais altas. E é nessa hora que a gente começa a entender um pouco a curva de juros. O que é essa curva de juros? Eu vou mostrar aqui na tela para vocês, para a gente acompanhar junto e ter uma visão melhor para poder fazer esse paralelo com tudo que foi dito até agora, com o que eu vou mostrar para vocês na curva de juros.
Se vocês verem aí, a gente está num site chamado Ambima. A Ambima, ela basicamente traz dados de mercados macroeconômicos muito importantes para a gente analisar a situação econômica no país. Claro que aqui a gente está falando de um gráfico que ele não representa com veracidade o que vai acontecer, porque não tem como a gente prever o futuro, mas tem como a gente enxergar como o mercado está precificando os juros no longo prazo. E com isso a gente tira algumas conclusões. Se você ver aqui, a gente tem algumas tabelas meio loucas assim, meio difíceis de entender, mas não precisamos focar nisso agora. O importante está aqui nessa tabelinha, nesse gráfico que a gente vê aí na tela. Quando a gente analisa esses gráficos, a gente percebe que o investidor ele está aceitando uma taxa de juros pré-fixada de 14% no curto prazo. Esses númerozinhos aqui embaixo são dias. Então, quanto maior passa o tempo, maiores são a quantidade de dias. E esse número aqui são as taxas que a Ambima está olhando e está falando com o mercado em si. Na verdade, eles se reúnem ali e fazem uma convenção entre os players institucionais, enfim, e determinam qual é o sentimento do mercado. E o sentimento do mercado, segundo a taxa de juros de longo prazo, é que a curto prazo temos uma taxa alta. Num curto prazo um pouco mais longo, a gente tem uma taxa que decai um pouco mais, para 14,0. E no longo prazo, essa taxa ela tende a ficar mais cara. O que isso significa? Que no curto prazo, a expectativa é que o governo ainda continue, trazendo o meu exemplo anterior, que o governo ainda continue gastando e a inflação continue subindo. Então, para o investidor emprestar dinheiro para alguém, para o banco emprestar dinheiro para alguém, o investidor tem que cobrar uma alta taxa para suprir esse risco de crédito que o governo está fazendo. Porque se a gente olha para o governo, ele tem o poder de imprimir dinheiro, a gente sabe disso. Só que, ao fato dele estar gastando muito, isso acaba trazendo um risco muito grande, porque o próprio governo tem umas travas que eles podem imprimir dinheiro ou não imprimir dinheiro. Então, os investidores eles ficam com medo do governo não pagar. Então, o que seria não pagar? A gente tem as taxas de juros usadas na economia e a gente tem as taxas de juros dos títulos públicos. Então, para eu emprestar dinheiro para o governo nesse período onde ele está gastando adoidado, eu tenho que exigir uma taxa alta para ele, porque o risco é muito grande. Então, no curto prazo, a gente vê uma desaceleração desses gastos públicos. Por quê? À medida que passa o tempo, eu vou aceitando uma taxa menor. E no longo prazo, essa taxa tende a aumentar. Então, mas beleza, Guilherme, por que essa taxa tende a aumentar no longo prazo? Porque também entra aqui um segundo fator da taxa de juros de longo prazo, que é o dinheiro no tempo. É normal que eu aceite receber menos agora, porque eu tenho uma previsibilidade maior nesse curto período de tempo, ao emprestar dinheiro para o governo. E no longo prazo, o dinheiro no tempo ele se torna mais custoso. A gente tem riscos que a gente não conhece, se vier uma pandemia nova. Então o normal é que o gráfico se estabilize assim e a gente tenha uma curva de juros crescente. Isso indica uma economia que acredita que as coisas tendem a melhorar. Hoje, no dia 27/3, onde eu estou gravando esse vídeo. Mas aqui é para a gente entender o conteúdo, entender a teoria. E na prática, a gente pode ter como um gráfico a inversão dele. E o que acontece quando a gente tem a inversão desse gráfico? Quando a taxa de juros ela tende a ficar mais alta aqui e ir diminuindo. Isso significa que a gente tem uma inversão na taxa de juros de longo prazo, a famosa curva invertida. E trazendo a grosso modo, significa que no curto prazo eu quero uma taxa maior. Eu, investidor, eu quero uma taxa maior porque eu não sei dos riscos
que eu vou ter lá na frente. Então, o que isso significa? Se eu estou querendo uma taxa maior agora, é porque lá na frente a gente pode ter uma desaceleração econômica. A gente não sabe o que pode acontecer. E isso é medido de acordo com esse sentimento do mercado. Mas beleza, Guilherme, que sentimento do mercado é esse? Que raios o parto é isso? Na verdade, a expectativa do mercado. E como é que calcula essa bendita expectativa? A Ambima senta com investidores institucionais, que são instituições maiores, que investem bilhões, trilhões, enfim, números exorbitantes na economia, emprestam dinheiro para o governo, e aí lá eles fazem uma negociação. Essa negociação, junto com os dealers de mercado, assim, assunto para outra hora. E há uma negociação e, o que vocês esperam no curto prazo? O que vocês esperam de longo prazo? Na prática, sendo a grosso modo, para você entender como funciona e entender essa curva de longo prazo de maneira mais simples, que você consiga usar ela para entender o sentimento do mercado, é que eles negociam e falam no sentimento do mercado. Em detrimento também disso, a gente tem as negociações do título no Tesouro IPCA. A gente pode chegar aqui e investir, e isso tem um impacto também. Se eu deixo de comprar esse título IPCA 2032 para investir numa ação, poxa, é porque eu tô tendo uma expectativa X, eu tô tendo uma expectativa Y. Então isso influencia também aqui nessa curva de juros. Beleza, Guilherme, eu já entendi aqui que a curva de juros é esse bendito sentimento de mercado. Mas que raios o parto eu faço com isso? Na prática, a curva de juros é só um cheiro de para onde a economia tende a ir. E aí, a partir desse cheiro de mercado, somado a expectativas em corte de juros, né, a gente analisa ali o PIB, a gente analisa ali o cenário macroeconômico também, vai ser cenário para outros vídeos. E a gente consegue trabalhar a famosa marcação a mercado. O que é a marcação a mercado? A marcação a mercado é o seguinte. Se eu emprestar o dinheiro para o governo hoje, eu tenho a expectativa de receber um valor fixo lá. Por isso a gente fala que é uma renda fixa. Então eu vou receber um valor fixo de, sei lá, R$1.000, vamos dizer assim. Para contextualizar aqui com vocês. Eu vou receber R$1.000 lá. Só que para eu receber R$1.000 lá, eu tenho que pagar pelo título R$800 aqui. Porque eu vou ganhar essa diferença até o final do vencimento do título. O que é essa marcação a mercado nos títulos? Dependendo da curva de juros e das expectativas que a gente tem sobre a taxa de juros em si, a gente pode ganhar em cima da mudança desse valor de R$800 que eu comentei logo no início. Por exemplo, eu tenho uma taxa de juros que vai influenciar como se fosse uma taxa de desconto na diferença entre os R$800 e os R$1.000. Esse é o impacto da taxa de juros. Se eu tenho um corte nessa taxa de desconto, o que vai acontecer com meus R$800? Eu comprei ele a 800, a minha taxa era X. Essa taxa agora é Y. E essa taxa diminuiu o desconto, a diferença que eu tinha para R$1.000. Então, essa diferença entre o valor fixo que a gente vai ganhar na renda fixa no final e a taxa de juros e o valor que a gente vai pagar no título, ela varia no meio do período que você está investindo. Então, essa diferença de R$800 que eu estou investindo, que é o preço do título hoje, para o ganho real que eu vou ter lá de R$1.000, é a taxa de desconto. Que taxa de desconto é essa? É a taxa de juros. Se minha taxa de desconto diminui, o meu valor aumenta, porque eu compenso um pelo outro para chegar nos R$1.000. E à medida que a gente percebe esse sentimento de mercado, a gente analisa a curva de juros, a gente pode entender o cenário de juros de longo prazo. Mas lembre-se, não necessariamente o que está nesse gráfico vai acontecer. As pessoas manipulam os mercados. Será que não tem gente manipulando essas compras? Será que os dealers que eu comentei não estão manipulando essa compra de uma forma com que
eles invertam tudo, falam uma coisa e faz outra. Isso é muito normal de ter no mercado. Então, essa curva de juros, ela é só um cheiro para você entender como é que a economia está indo e fazendo a sua estratégia ali de maneira organizada, de maneira certinha. A gente vai comentar aqui em outros vídeos como fazer melhor ela. Mas agora você já tem a visão geral de como funciona essa taxa de juros no longo prazo e consegue mitigar melhor os seus investimentos em renda fixa, que a gente vai falar em outros vídeos também, formas de usar essa taxa de juros e investir diretamente aqui nesse canal. Eu espero que você tenha gostado e te vejo no próximo vídeo.